para ser avivada, ela não é baseada no movimento que o culto produz, mas ela é baseada no ensinamento que ela recebe da palavra de Deus. Então, uma igreja avivada, ela é centrada nas doutrinas bíblicas, né? A igreja avivada não é aquela quando você chega e escuta os irmãos falando em línguas, chorando e plantando bananeira na igreja. Mas a igreja avivada é aquela que quando você chega, você aprende os fundamentos da palavra de Deus. Então, crente avivado é aquele que vive pelos fundamentos da palavra de Deus. A respeito do resultado do avivamento, o resultado que o avivamento traz, primeiro, arrependimento de pecado, né? O crente avivado, ele se arrepende dos seus pecados, como ele faz com que outros arrependam-se dos seus pecados. Então, uma igreja avivada, ela é cheia de crentes arrependidos, e ela também produz arrependimento em outros, né? Esse é o primeiro resultado do avivamento. Segundo resultado é regeneração. O que é regeneração? É transformação. Quando o crente ele é uma nova criatura. Então, o resultado do avivamento é uma regeneração. O crente não anda como antigamente, mas ele demonstra um caráter regenerado. Ele é nova criatura. O resultado também do avivamento torna o crente útil na expansão do reino de Deus, né? O crente, ele não é de braços cruzados, mas o crente avivado, ele arregaça a manga e mostra utilidade na expansão do reino de Deus. Nós usamos ali na classe como exemplo, né? Existem alguns irmãos na igreja que eles não recebem oportunidade, que eles não têm cargo na igreja, que a gente muitas vezes olha e não vê talento nenhum nele, mas ele é um crente avivado, porque aqui e ali ele está pregando a palavra, ele está dando injeção de ânimo, ele observa, chega na igreja e diz: fulano, faz tanto tempo que não veio na igreja, eu vou lá perguntar o que está acontecendo. E muitas vezes ele olha assim, fulano eu ajudei espiritualmente, outro ali, os frutos vai brotando como resultado de um crente avivado, né? Tem gente que pensa que o crente avivado é aquele que tem cargo na igreja, mas não é, né? Então, entendendo isso, o autor aqui, ele usa alguns exemplos. Ele poderia usar muitos outros exemplos, né? Mas ele usa alguns exemplos aqui de alguns avivamentos nos evangelhos. Quando se fala de evangelho é o quê? É a doutrina de Cristo, né? Aquilo que Cristo ensinou. Mas nesse caso aqui, quando se fala avivamento nos evangelhos, e nós estamos falando dos primeiros livros do Novo Testamento. Por quê? Porque ali eles contêm as doutrinas principais, os principais ensinamentos de Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a vida de Cristo e os ensinamentos que Cristo passou. Por isso que nós chamamos o conjunto desses livros de os Evangelhos. No livro de João, no capítulo 4, Jesus se apresenta ali para a mulher samaritana uma água diferente, né? Que água é essa? Quando ele diz assim, em João 4,14, ele diz o quê? A mulher, ele pede água para a mulher, né? E a mulher diz assim: o poço é fundo, né? Não tem o que tirar. Aí a conversa com aquela mulher, aí ele diz assim: aquele que beber dessa água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca terá sede. Que água é essa? É o mover. A água, ela também é um sinal para esse
Então essa água, quando ele diz, aquele que beber da água que eu me dei, ele está falando o quê? Do mover do Espírito Santo no coração do homem. Então aquele que experimentar, né, o nascimento do Espírito Santo, ele não vai voltar até sede. Quando ele usa a palavra sede aqui no grego, ele usa a palavra lipsal. Essa sede não fala de sede quando a gente tem sede de água, mas essa sede fala dos anseios, da necessidade da alma, né? Porque a alma do homem tem aquela necessidade que somente Deus pode preencher. Então, quando ele diz assim, não vai voltar a ter sede, ou seja, a necessidade, os anseios da alma, só Deus vai preencher e você não vai se sentir completo. Por isso que muitas vezes a gente olha para o crente avivado, ele pode estar passando pela dificuldade que ele está passando, mas a gente não vem com cabeça baixa. Por quê? Porque ele é completo. Deus, ele preenche os anseios da alma do cristão. No Evangelho de Mateus, o livro de Mateus, ele se resume a contar os fatos que aconteceram na Judéia, naquele tempo, ali na Judéia. Então, o livro de Mateus ele teve uma preocupação, primeiro, revelar Cristo como Messias, primeiramente para os judeus e, consequentemente, para o mundo logo após. Então, Mateus, ele revela Cristo como o Messias esperado, o Messias prometido, Por isso que ele relata ali o nascimento de Cristo e etc. Aí tem aqui no livro de Marcos ele apresenta Jesus como servo, Eu usei o exemplo ali de um pai de família. Um pai de família, ele é líder ou ele é servo? Ele é os dois, ele tanto é líder como ele é servo. Por quê? Ele provê o sustento para a sua família. Ele faz aquilo, o filho deve obediência ao pai de família. Todavia, o pai de família trabalha em prol do filho, porque o filho ele não vai poder sair para trabalhar para sustentar o pai, mas o pai é quem vai sair, trabalhar, proteger, educar. Tudo isso é papel do pai. Então, Cristo, como servo, ele se abdicou de toda a sua glória e veio para aqui, para quê? Para nos servir, para fazer na nossa vida aquilo que outro não poderia fazer. A Bíblia não apresenta outro nome que poderia fazer aquilo que somente Cristo poderia fazer na nossa vida. O primeiro aspecto é servo vencedor sobre o que? Sobre as enfermidades, sobre inimigos, sobre as naturezas, sobre a natureza. Então, quem tem o poder de curar a enfermidade? Quem tem o poder de vencer sobre os inimigos? Então, só Cristo, ele veio fazer isso por nós. O segundo aspecto, ele conta aqui 3 aspectos da servidão de Cristo. O segundo aspecto é servo sofredor, que Cristo ele sofreu por nós. Ele foi traído, Ele foi traído, ele foi humilhado e ele foi crucificado, Os líderes religiosos perseguiram a Cristo. Imagina, tem um livro de Chimenez Cavalhar, que diz: ai de mim se os judeus tivessem, Agora imagina se os judeus tivessem abraçado a Cristo, Se os líderes religiosos tivessem vindo de Cristo e dissessem assim: nós não iremos te crucificar, tu és o Cristo, Mas eles teriam que ser humilhados por nós. E o terceiro e último aspecto apresenta como servo triunfante, porque ele venceu, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu sobre a morte para que pudesse nos dar vitória sobre a morte. É o último inimigo que
a igreja irá vencer é a morte, né, irmão? Porque nós iremos passar dessa para melhor, mas nós não iremos para a morte eterna, porque Cristo ele já fez isso por nós. Amém? Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. O segundo tópico fala sobre as horas de cá avançando. Vou falar mais 5 minutos. O segundo tópico fala sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. O versículo 11. Livro de Atos, capítulo 1. O versículo 11 diz o seguinte: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. Né? Então, nós vemos ali no capítulo 2 do livro de Atos o maior avivamento da igreja, né? Onde a igreja foi cumprir-se ali a promessa de Joel. Né? E ali, quando aqueles irmãos eles foram batizados, nós vemos o resultado daquele batismo. Né? O que é o batismo com o Espírito Santo? A primeira coisa é uma capacitação e um impulsionamento para o crente trabalhar na expansão do reino de Deus, para testemunhar de Cristo. Olha o que Jesus disse: receberei a virtude e será o quê? Minhas testemunhas. Né? Então, o crente, o batismo com o Espírito Santo, a primeira coisa é isso. Né? É uma capacitação, um impulsionamento para o crente ele ser útil na obra da expansão do reino de Deus. E nós vemos isso. Né? Os crentes ali, quando foram batizados, o crescimento, a expansão do reino de Deus, né? Os crentes eles eram úteis. Por onde eles andavam, eles eram falando do amor de Deus e ganhando almas para o reino de Deus, né? Segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo está lá em Lucas capítulo 24, no último versículo, é o 49, né? Diz o quê? Ficar em Jerusalém até do alto, ser revestido de poder. Né? Aí em Efésios capítulo 6 ele explica, né? Revestivos de toda a armadura para que possais o quê? Estar firme nos dias maus. Então, a segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Mas esse revestimento de poder é muito ensinado errado. Quando muito diz assim, nós recebemos poder, né? Não é o poder da gente falar em línguas, não é o poder da gente plantar bananeira, mas é o poder para que a gente resista às dificuldades por amor a Cristo. Nós vemos, irmão, a alegria dos irmãos por padecer por amor a Cristo. Né? Então, o batismo com o Espírito Santo é isso. Então, o crente avivado, ele é útil na obra de Deus. Nós vemos isso na vida de Paulo. Paulo, quando ele se encontrou com Cristo, ele mudou completamente, né? Ele, de perseguidor, ele passou que agora a ser pregador, apóstolo dos gentios, né? Paulo foi tão útil no reino de Deus que ele plantou muitas igrejas, a ponto de escrever 13 cartas do Novo Testamento. Veja só o que é o crente avivado. Então, avivamento é isso, né, irmão? Não é chegar e falar em línguas. Então, como é que a gente mede se o culto foi bom ou não? É porque eu cheguei, ninguém falou em línguas, eu não chorei, então o culto não foi bom. Não. Será que a pregação foi boa? Será que eu dei um ensinamento da palavra de Deus? Em quem eu fui edificado hoje? Essa estereotipação ela vem naturalmente. Se ela viu ou não, o importante é o culto, ele está baseado